Caminhamos para a finalização do módulo 2. Espero que tenham aprofundado o estudo e se interessado pelas relações interpessoais, pela formação docente, pelo processo de construção das identidades, que são questões essenciais para a gente entender o que é educação, o que é ambiente educativo. E aí, eu te faço uma pergunta. Como aprendemos? Como você aprende? Você já pensou nisso? Qual que é a melhor forma de aprendermos? Será que todos aprendemos? E se pensarmos na nossa diferença ou aproximação com os animais? Nós aprendemos da mesma forma que eles? Então, alguns pesquisadores, principalmente da psicologia, ao observar o processo de aprendizagem do ser humano, percebeu que um ponto essencial para a aprendizagem é a imitação. E a imitação nos leva a pensar nos exemplos. Aquela velha máxima de que o exemplo vale muito mais do que as palavras. Pois é, se a gente retoma lá no início da vida, para os bebezinhos, que estão extremamente atentos aos movimentos dos adultos, é ali que está a chave. As crianças, ou nós, seres humanos, aprendemos por meio da imitação. A imitação não o imitar por imitar, mas quando atribuímos sentidos àquelas atitudes, aos gestos, aos movimentos que as pessoas fazem, nós aprendemos. Então, a atribuição de sentidos aos gestos é essencial. Se não fosse essa relação com o ser humano e o processo de imitação, nós não andaríamos, e muito menos falaríamos. Uma coisa é nascermos com todo o aparato biológico, outra coisa é aprender a utilizar esse aparato biológico. Então, a imitação é algo essencial. Então, mas qual é a relação entre a imitação, a aprendizagem e a relação entre o docente e o discente? Aí está a questão. Ao longo do nosso material didático, a gente vê a importância da relação entre docente e discente, principalmente nessa perspectiva de que a sala de aula ela tem que ser repensada. Ela não pode ser mais olhada com aquele olhar da perspectiva tradicional. Os alunos enfileirados, um atrás do outro, o professor é o detentor do conhecimento, é ele que sabe tudo. Esse olhar ele tem que ser modificado. Por quê? A informação está aí, a construção do conhecimento, o olhar para a construção do conhecimento atualmente, ele amplificou, ele permite a gente ver que o conhecimento não é transmitido, ele acontece por meio de uma apropriação cultural. Eu me aproprio daquilo que eu estou vivenciando. Lembra aquilo que eu já falei várias e várias vezes? A minha vivência, ela me afeta e é por meio desse afeto é que eu vou construir o conhecimento. Então, a construção desse conhecimento, ele parte de uma apropriação cultural. Se então acontece dessa forma, por que pensar na sala de aula de uma forma tradicional? Nós temos atualmente, sendo muito divulgado, a perspectiva do ensino híbrido, da sala de aula invertida, entre outros conceitos que permitem a gente pensar a modificação desse espaço. Aí vem a questão da relação entre docente e discente. Se não é mais o professor detentor do conhecimento e o aluno, como o significado da palavra diz, sem luz, não é mais essa relação, não pode ser pensado dessa forma. Como deve ser essa relação? Essa relação, então, inicialmente a gente pode pensar como uma relação horizontal. Nem o professor sabe mais, nem o aluno sabe mais. Mas cada um tem as suas vivências, tem a apropriação cultural vivenciada de diferentes formas. Naquele espaço de encontro entre os dois, emergem os conflitos. Aqueles que a gente já conversou. E eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Se nesse encontro que essa relação interpessoal entre o docente e os discentes emergem conflitos, nada melhor do que esses conflitos serem transformados de disfuncionais ou não para funcionais, para a aprendizagem. Então, nesse caso, a gente já define o papel do professor enquanto um facilitador, não um mediador, porque ele não está no meio entre o aluno e o conhecimento. Ele está facilitando. E como é que ele pode facilitar? Por meio do seu planejamento, do seu olhar para o conhecimento, do seu olhar para os conteúdos. Então,
Aquelas questões de que o aluno tem que ficar calado, de que a sala tem que ser silenciosa, ela passa a se transformar. Se a nossa perspectiva é de uma relação horizontal, em que o professor é o facilitador, o que mais nós queremos? Queremos um aluno ativo, protagonista, aquele que vai fazer perguntas, que vai movimentar a sala de aula, que vai movimentar essa interação, construindo conflitos, vivenciando conflitos que sejam funcionais e que seja construído conhecimento. Tudo bem, até aí tá ótimo, mas como é que isso pode acontecer? No espaço da sala de aula, não é necessário o uso de novas tecnologias? Só a interação humana dá conta de tudo isso? Sim. O uso das novas tecnologias, ele é muito importante, porque ali é uma forma de se pesquisar, de se projetar, de dar qualidade àquela aula e essa relação. Contudo, não é extremamente necessário, ou melhor dizendo, ele não é a única forma de que essa relação aconteça, né? Veja bem, eu posso ter o uso das novas tecnologias, mas a gente sabe que a grande realidade ainda do nosso país, as escolas que são de periferia ou que são localizadas em lugares muito distantes, onde não há o acesso à internet, o acesso a computadores e notebooks, isso dificulta. Então, nesses lugares, não pode ter essa perspectiva de horizontalidade, de participação, de conflitos funcionais? Claro que pode. O mais importante é a qualidade das relações interpessoais. É o professor afetando o seu aluno, ou melhor, criando experiências para que ele possa ter vivências significativas e construir o seu conhecimento. Então, aquela velha sala de aula que muitos de nós estudamos e passamos por ela, do enfileiramento, do ensino tradicional, o professor manda e o aluno obedece, ele tem que ser desconstruído para construir um espaço de interação e de valorização das relações humanas. Então, o espaço de troca e de compartilhamento. Por quê? Vamos pensar no caso das crianças. Elas levam as suas vivências, elas levam seus interesses, suas dúvidas sem pedir licença. Muitas vezes chegam falando sobre aquilo que deseja na sala de aula. Nós adultos nem tanto, porque nós passamos por um processo de burilamento. A gente fala o que pode, a gente começa a perceber, a gente faz uma leitura do ambiente antes de falar aquilo que a gente realmente pensa. E aí vem a grande questão: quem imagina mais? É a criança ou o adulto? Vocês sabem responder essa questão? Com certeza somos nós, porque nós, ao longo da nossa vida, tivemos muitas vivências. Só que nós, como falado anteriormente, limitamos um pouco o que nós falamos. Nós imaginamos muito, nós temos expectativas e impressões, mas não falamos. A criança, as poucas vivências que ela tem, possibilita a construção da imaginação e da criação, e ela fala. Então há a falsa impressão de que a criança tem mais imaginação que o adulto. O adulto, ele imagina muito mais, mas ele fala muito menos. E isso, esse espaço da imaginação, ele tem que estar sendo possibilitado na sala de aula por meio das vivências. Veja a importância de repensar o espaço da sala de aula, de repensar inclusive a metodologia, que é a nossa disciplina do próximo módulo, mas já vai deixando para vocês o gostinho do pensamento sobre essa questão que envolve a sala de aula, que envolve os planos, que envolve o planejamento, que envolve postura, que envolve o papel do professor. Mas e o papel do aluno? Até agora a gente falou muito dessa relação e do papel do professor. O aluno, então, nessa perspectiva, ele é protagonista. O professor proporciona ao aluno meios para que ele desenvolva e construa o seu conhecimento, mas o aluno é quem tem que fazer a pesquisa, é quem tem que ter essa autonomia para poder descobrir, para poder desvendar, para poder construir e vivenciar as informações e construir o seu conhecimento. Isso não é pouco, é uma mudança de postura, uma mudança de olhar para que o aluno ele se torne protagonista do seu conhecimento. E não apenas absorva. O aluno não é um papel em branco em que a gente vai escrever. Ele é protagonista. Nós somos protagonistas do nosso conhecimento. E isso modifica toda uma relação. Modifica o olhar para o conflito da sala de aula, para as interações dentro da sala de aula.
Olha como que isso é rico. E olha como faz a gente sair de uma zona de conforto e repensar o ambiente educativo. Como deve ser esse ambiente educativo? Como nós devemos atuar nesse ambiente educativo? Será que é só o professor que é responsável por essa relação? O que mais um ambiente educativo pode proporcionar uma relação entre o docente e discente significativa e qualitativamente melhor? É uma questão a se pensar. Nós que estamos aí estudando os fundamentos do ambiente educativo, da escola, de todo o espaço, para atuar enquanto profissional de educação, olha quanta coisa a gente tem que pensar. Bom, e aí fica o resumão do nosso módulo 2. Espero que vocês tenham estudado muito, tenham se debruçado nos conteúdos e se interessado muito por ele, mesmo porque é muito interessante tudo o que foi proposto para vocês. E aí, vocês realizaram a avaliação do módulo e nós nos encontramos no módulo 3. Um ótimo estudo para vocês e um grande abraço!